Vamos lá. Tá certo. Boa noite a todos, colegas, magistrados, magistradas, aos convidados que de outras associações estão aqui nos prestigiando. Meu nome é Francisco Reis, eu sou diretor cultural aqui da Nova Gestão, da Associação dos Magistrados do Maranhão. E o nosso presidente, o doutor Olídice Barros, é um entusiasta aqui dessa ideia do Clube do Livro. Nós estamos aqui na mesma toada, né, no mesmo embalo da Associação Brasileira, com parceria com o doutor Tiago Brandão, nosso colega lá da Associação do Piauí, a quem rendemos nosso agradecimento. Ele deve estar entrando. Ele organizou junto com o Antônio Clementino, que é o assessor da APAMAGES, outra associação parceira nossa, com a Daniele Cardoso, é a diretora lá, e eu também registro, Antônio Clementino, a colega Márcia Kern, lá da Ajures, do Rio Grande do Sul, também parceira, compartilha bastante prática e experiência, de modo que a gente se sentiu à vontade para instalar o nosso clube, nesse momento em que a gente já começa a ter uma certa esperança concreta de que nós iremos superar essa pandemia, é a hora de botar em prática algumas ações que cuidem da saúde mental dos nossos associados, e nesse sentido, um clube da leitura, ele agora ele é visto com muito bons olhos. Nós estamos aqui com o propósito de aproximar os colegas. Nós sabemos que o Maranhão é grande, nós temos vários juízes e juízas novos que moram nas comarcas de forma integral, então nós iremos utilizar aqui a plataforma online para viabilizar esse nosso grupo, esse nosso clube, e nós temos a convicção de que trabalhar a literatura é uma forma de oportunizar um enriquecimento de humanidade nos nossos magistrados e estimular também o aspecto de empatia, de alteridade. A convicção que nós temos com o poder da arte, e em especial aqui da literatura, é exatamente possibilitar algum tipo de complemento na formação humanista de cada um dos magistrados. E esse clube, muitos perguntam, mas a AMB já criou o clube, por que teremos mais um clube? Me parece que, como o nosso convidado, Antônio Clementino, bem percebeu, o Maranhão é um grande produtor de literatura. Nós temos, só por isso, nós já temos uma particularidade para que, ao longo aqui dos nossos encontros, a gente promova, tá? A conversa, a reflexão, a discussão sobre autores maranhenses, mas também porque nós percebemos que os clubes, eles, quanto maior for o número, melhor. Já que a gente pode cansar, eu não gostei do livro, do título desse mês, da AMB, da APAMAGES, gostei do Maranhão, e aí nós podemos escolher, fiquem à vontade. O importante é que os nossos encontros, como eu peguei aqui num livro da Martha Nussbaum, que é uma professora da Universidade de Chicago, e ela percebe que as humanidades, elas não são só importantes para o lado artístico, mas esse lado lúdico ele é fundamental para a capacitação política. E aí ela percebe que quando a gente oportuniza esses clubes aqui, a gente traz para o centro da nossa formação política um conceito que é um tanto quanto, não desprezado, mas um tanto quanto relativizado, que é o conceito da brincadeira. O brincar no sentido de oportunizar um espaço entre iguais, em que não haja controle, em que não haja ansiedade, e que aqui nós possamos desenvolver um espaço de uma imaginação narrativa. Então, a gente acredita muito aqui no potencial desse nosso clube. Nós estamos lançando hoje para que façamos encontros a cada 2 meses. Nós iremos sempre convidar alguma pessoa que tenha mais afinidade com a obra para promover esse debate, mas a gente tem também a percepção de que um livro só é bom quando a gente conversa sobre os detalhes e como a gente, depois de ler um livro em que a gente se envolva, se identifique, ter essa chance de conversar, de mostrar minhas impressões, isso faz com que
a gente perceba a sensibilidade do outro, humanize o ponto de vista do outro. Então, a gente tem uma série de empolgações em relação a esse clube. E um outro grande entusiasta do nosso clube é o nosso desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lorival Cerejo, que, de forma positiva, ele nos cobrou. E ele, por ser um pensador, por ser uma pessoa de uma sensibilidade e de uma qualidade literária já conhecida, ele que é ocupante, né, da cadeira 35 da Academia Maranhense de Letras, ele, de forma bem generosa, ele está aqui também nos dando várias dicas de livros que podem se adequar aqui com as nossas discussões, e aceitou o nosso convite aqui da Associação dos Magistrados a hoje estar aqui e apresentar as suas relações que existem entre direito e literatura. Então, nós iremos aqui fazer hoje, aqui também foi sugestão dele, uma espécie de palestra-entrevista. Longe de ser Pedro Bial, mas nós iremos tentar fazer aqui na forma de entrevista, para que fique menos longa, menos maçante, e que o desembargador fique mais à vontade para dar aqui suas impressões e compartilhar conosco os seus conhecimentos. Então, apresentado o nosso palestrante, eu lhe concedo a palavra, desembargador, para o senhor fazer suas considerações iniciais. E agradeço aqui em nome da Associação dos Magistrados. Nós vamos ter uma conversa bastante informal. Eu pensei, a princípio, vir comentar só uma obra, mas achei que era melhor fazer um panorama neste primeiro encontro, fazer um panorama e sugestões, e, posteriormente, a gente pode se concentrar numa obra. Eu devolvo a palavra para você começar logo o seu trabalho. Tá certo, desembargador. A gente conhece já o seu trabalho como escritor por conta da publicação, há mais de 2 décadas, de vários livros. E surge a seguinte indagação: o exercício da magistratura, ao longo de toda a sua experiência, ela prejudicou ou comprometeu essa sua atividade de escritor? Olha, é um embate muito grande entre duas preferências. Às vezes, uma tem ciúme da outra, mas para se conseguir fazer alguma coisa, tem que ter muito método de trabalho, porque senão não vai se ter condições de fazer aquele lado lúdico e satisfatório que é a produção literária. Às vezes me empata. Tem gente que acredita que o escritor só é escritor se ele vive só disso, mesmo passando fome. Que vive e os grandes exemplos realmente de pessoas que jogaram tudo para cima e eu vou ser só escritor. O exemplo de Garcia Marques e vários outros. Então, é preciso muito equilíbrio para a gente manter esse nível, porque não pode se esquecer de estar estudando o direito para não ficar ultrapassado. E tem que estar atualizado na literatura. De uma certa idade para cá, eu fiz uma opção muito, muito objetiva na literatura. Listei aqueles pontos que me interessam, especificações, e abandonei aquela ânsia de ler tudo que chegasse às mãos. Ora, só com essa opção, uma fila de 200 livros nunca baixa. Tem uns fura-fila que entram no meio, aí vai se consumindo e vai chegando toda semana. O bibliófilo ele tem uma doença terrível, que ele precisa estar adquirindo livros, mesmo que sabendo que vai ter difícil ler, mas só ele ser o possuidor daquilo já lhe deixa uma satisfação muito grande. Então, a resposta aí à sua pergunta, em síntese, é essa. Pode se equilibrar com esse empate constante, mas com método. Muito,
muito rigor no método de distribuir o tempo. Tá certo. E como é que o senhor vem avaliando ao longo de toda essa carreira de escritor? Já digo que sou um escritor profissional, no sentido de que não vive disso, mas exerce com excelência. Não é um escritor amador, exerce com excelência, como o senhor mesmo falou, com método. E como é esse diálogo que o senhor avalia entre direito e literatura? Olha, uma pergunta dessa bem ampla. Precisamos, assim, ir distribuindo bem devagar para poder se entender muito bem. O direito e a literatura se convergem de uma forma muito harmônica, um abastecendo o outro, mas eu acho que a literatura abastece mais o direito, principalmente aquele profissional. Ele precisa da literatura. Por que ele precisa? Porque só nas leituras ele consegue formar uma mentalidade aberta, uma consciência transitiva, ele habitua-se a fazer questionamentos, habitua-se a conhecer os problemas mais ocultos, mais íntimos, por exemplo, das pessoas. Quem lê por Machado de Assis e Dostoiévski, ele se apodera da intimidade das pessoas com muita tranquilidade. Na leitura ele vai se apoderando daquilo. Isso dá uma amplitude mental muito grande. Eu vou fazer aqui um parênteses, que eu falei aqui em Dostoiévski, me lembrei que quando aquele programa do CNJ, Iluminuras, me chamou para ser entrevistado sobre direito e literatura, a pessoa que entrou em contato comigo foi dizendo: olha, não é permitido falar de Kafka, Dostoiévski e Machado de Assis, porque nós já estamos cheios deles aqui. Então, esses três autores não se permite mais. Eu achei muito interessante, porque realmente sempre convergem para eles. E, principalmente, a tentação, eu acho, de todos aí, o maior é o Dostoiévski. Este ano eu estou fazendo uma releitura completa dele em homenagem aos seus 200 anos de nascimento. Vai ser o ano dele. E sugiro, inclusive, que posteriormente, ele vai fazer em outubro, lá para setembro, haja um encontro deles para discutir uma obra de Dostoiévski. São todas amplas. Ou até uma semana, fazer até uma semana, porque ele é inesgotável. Pois bem, então, a literatura, eu vou dar aqui um exemplo bem simples do que aqueles reflexos que a literatura faz no inconsciente da gente sem ter uma ligação direta com o direito. Este livro aqui, que foi lançado agora, do Jefferson Tenório, estão olhando a capa? Dá para olhar, não, né? Bote um pouquinho mais para frente da tela, da câmera, que aí o programa deixa ele transparente. Então, um livro desse aqui, um romance desse de Jefferson Tenório, ele trata do racismo, da luta que a personagem teve desde criança, enfrentando esse embate. Então, o juiz lê um livro desse, ele já fica ele já adquire uma certa sensibilidade na visão desse problema, que é um problema que pode lhe chegar até como postura de tolerância. Então, isso já lhe abre a mente, já desperta a mente para saber que isto é um problema, que ele não pode acirrar. Tem também aqueles específicos, aqueles livros específicos que adentram no âmbito do direito, como é o processo de Kafka, tem alguns de crime e castigo, tem alguns julgamentos. Aqui que eu vou me meter com um pouquinho mais tempo é o Michael Collins, você talvez conheça, uma novela,
E assim, este outro também que eu gosto muito, o Círculo de Giz, caucasiano, de Bertolt Brecht, é teatro, mas ele analisa aqui a postura do juiz, é um caso de direito de família, fantástico esse livro do Bertolt Brecht. Teatro. Outros aqui que eu enumerei também, Medida por Medida, de Shakespeare, é muito explorado esse livro nesses encontros, mas sempre tem uma novidade de se discutir. Lembro aqui nosso querido Agostinho Neto, né? Que é um experto nessa matéria de psicanálise, de literatura, que vibra quando ele dá aula sobre o Estrangeiro, de Albert Camus, sobre Electra, sobre a Antígona, que é a grande especialidade dele, Antígona, no caso de direito natural. Engraçado que eu reli recentemente o Idiota de Dostoiévski, ele traz uma discussão sobre isso do direito natural bem posta, que a gente fica até assim empolgado de como ele jogou a matéria. Veja bem o outro também, Isaú e Jacó de Machado de Assis. É um romance sobre dois irmãos. Eu assisti uma vez uma palestra não, uma aula naquele curso de humanismo lá em Santa Catarina, que a professora disse, olha, Isaú e Jacó é um livro de direito constitucional. Por quê? Porque o fundo da história do Isaú e Jacó se passa no ato da proclamação da República. É quando se vê que aquela afirmação de que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, se vê que realmente conta. É verdade. Porque, sem ele querer falar disto, ele conta os fatos e aquele momento que a gente vê como nasceu uma república totalmente impopular. E o nosso escritor aqui, Coelho Neto, tem um livro, um romance, A Miragem. Eu estou vendo se a gente faz esse relançamento agora pela academia. A Miragem tem a mesma importância de Isaú Jacó, porque o Coelho Neto coloca na história, o protagonista é um soldado maranhense, que está lá no Rio. Esse soldado está dentro do quartel, esse soldado é acordado de madrugada para acompanhar, para ir para aquela tropa da Marinha, para atrás de reforçar o Deodoro da Fonseca, sem saber o que é. Eles perguntam, o que será que a gente está fazendo? Para onde será? O que será que vai acontecer? Então, é uma visão dentro do quartel. A do Machado de Assis, da sociedade, e do Coelho Neto dentro do quartel, quer dizer, mais objetiva ainda, mais ele externiza, né, demonstra com mais naturalidade a bestialização do povo, até do quartel, sem saber o que era, que está sendo feito ali naquele dia. Então, esses fatos assim, a gente só vai encontrar livros, que nenhum historiador vai tratar de um negócio deles. Então, isso forma na gente uma compreensão mais ampla. Cada livro você deixa em você esse resquício de positivo que abre sua mente de uma forma surpreendente. O Lima Barreto, por exemplo, que é um escritor pobre, sofredor, pode ser até dizer que é o nosso Dostoiévski, de tanto sofrimento que ele passou na vida, hoje está cada vez mais vivo. Lima Barreto. Contos popularizados dele, da Califórnia, do Homem que Falava Javanês. Então, ele tem uma quantidade de contos e de romances que se aplicam, que servem para a recordação do escrivão Isaías Caminha, que serve para a nossa formação cultural, não só cultural. Isso é que eu vejo. Eu vi uma vez uma entrevista no Jornal Nacional de um engenheiro lá de São Paulo, numa companhia lá, não sei o que era, uma grande empresa de engenharia. E ele se lamentando que
contratava aqueles engenheiros tudo formados, mas eles não tinham criatividade, eles não leem nada, eles não têm criatividade. A mente deles é pequena. Falava isso com o procurador do Estado aqui, sobre um determinado Estado aqui, vizinho, que no último concurso, teve vários aprovados e também de outro Estado mais adiante. Então, ele estava me dizendo, olha, eles passam bem, eu já tenho observado que eles são bem aprovados, mas eles não têm assim, aquela criatividade. São ótimos alunos. Isso é que é o grande mal, porque eu já vi, inclusive, doutores, vou ser bem enfático, doutores com doutorado, dando aula que se vê a dificuldade dele em fugir daquele tema exclusivo que ele está tratando, aquela dificuldade que ele sente de tornar a sua aula mais dinâmica por falta desse contexto que só a literatura fornece. Só a literatura fornece. Isso é muito importante. Eu divulgo isso com muita ênfase. Eu tive um tempo aí, no começo da gestão do Ronaldo, que eu tive a ideia de de montar um livro, que eu tinha lido esse livro aqui, esse livrinho, é pena que não estejam vendo, isso aqui nós temos que reparar esse aspecto técnico nas próximas palestras dessa mostra de coisa. O nome do livro já é curioso, As Letras da Lei, de contos, feito por só juristas. Então, eu pensei, eu vou fazer um livro desse aqui só com contos de juízes. Fiz eu estava com o diretor da escola, fiz um ofício circular para todos pedindo contos e poemas, só me apareceu um. Aí eu fiquei frustrado. Ia ser excelente uma iniciativa dessa. Inclusive, agora eu falei com o secretário de Cultura, o Anderson Idoso, ele vai disponibilizar uma verba para o tribunal para essa impressão de livros de literatura. Então, vai ser uma oportunidade ímpar da gente ter esses livros publicados. Bom, talvez isso estimule mais. Então, senhores, essa é a pergunta que o Francisco me fez, tem uma resposta assim, muito ampla, que faz a gente devagar, com vários aspectos, se chega sempre a essa conclusão. A leitura é indispensável para todas as profissões. E a grande momento que todos os escritores estão vivendo hoje é essa competição com as redes sociais. Então, se já não tinham tempo para ler antes, hoje, que vive só para pessoas que fazem parte de 10, 20 grupos, passam o dia inteiro respondendo mensagens, se escravizaram ao WhatsApp. Então, se não tiver um rompimento, não consegue nada. Uma vez eu assisti uma palestra daquele escritor angolano, Marcelo Gonçalo Tavares. E ele disse, olha, para você conseguir escrever, ter tempo de escrever, você tem que aprender a dizer não para tudo. Para viver só aquele projeto seu. E ele é desses escritores que entram em êxtase quando está escrevendo. Por exemplo, ele estava uma vez numa pousada lá em Recife, no Porto de Galinhas, e estava sentiu assim, ele lá escrevendo, estava sentindo uma coisa estranha no pé dele, mas não estava ligando. Quando a dona da pousada abriu a porta e disse, olha, está entrando água, a água está enchendo, que ele foi ver, já tinha coberto o pé dele,
e ele não percebeu que era água. Então, ele vive ele se entrega para esse êxtase que está escrevendo. Então, se você hoje não tiver essa atenção para dizer não a essas tentações, não vai ter tempo. E nós, escritores, hoje estamos vivendo esse grande drama de cada vez diminuir mais o número de leituras. Quando eu faço palestras a estudantes de direito, eu mostro isso com muita atenção, chamo muita atenção deles sobre essa necessidade de leitura. Imaginem os senhores que fizemos um curso aqui, não sei se foi o último, concurso de juiz, aquelas aulas que eu dou na Escola de Magistratura, eu resolvi fazer uma pesquisa fora do contexto. E tinha uma pergunta lá: qual foi o último livro que você leu? Teve um que respondeu: O Mulato, quando eu fiz vestibular. Quer dizer, ele passou a faculdade todinha sem ler o livro. E isso está ocorrendo demais. Como é que o sujeito que faz o curso de Direito passa a faculdade todinha sem ler o livro? Então, realmente, quem morou em casa de república estudantil, como eu, tinha essa vantagem, porque tinha uns intelectuais e eles ficavam criticando aqueles que não liam, né? E aí eles se viam obrigados, às vezes, a ler, porque tinha discussões, aí quando um dizia uma besteira, pronto, era cair em cima e tal. Então, se volta sempre para essa conclusão. A insistência que devemos ter em colocar essa necessidade de se mudar o rumo dos nossos estudos, não mudar, não, de complementar o rumo dos nossos estudos jurídicos com essas experiências, se atirar nesse mundo da literatura. Eu digo sempre aqui, já como não temos a proibição das iluminuras, é que um juiz criminal não pode ser autenticamente juiz criminal sem se afundar em uma leitura de Dostoiévski, Machado de Assis e outros, porque eles analisam o espírito da alma humana com uma sutileza. O Machado de Assis, no caso de Dostoiévski, não é nem sutileza, com profundidade, às vezes, áspera, é que o juiz criminal precisa desenvolver essa empatia para ter essa alteridade com aquela pessoa que está na sua frente, captar o seu lado humano. Então, essa visão humanista você não vai adquirir em livros de doutrina, só em livros de literatura. Vamos ao Michael Collins. Mais alguma pergunta, Francisco? Sim, várias. Desembargador, a gente lhe escuta percebendo a sua intimidade, o seu prazer. Então, é outra forma de convencimento. Me parece que convencer, etimologicamente, é vencer junto. Então, o senhor vem aqui e arrasta o exemplo dos livros, dos ensinamentos. De fato, eu acho que a literatura ela tem algo que nos aproxima de humanidades, mas também é subversiva. Só que essa forma de subversão é algo que, para o direito, é importante porque é emancipatório. Me parece que uma das grandes críticas que se faz à dogmática, como o senhor falou, né, o cidadão passa por um curso e só lê o Mulato, desde do colegial, desde do segundo grau. É exatamente, a gente entra num curso de direito e é refém de um ensinamento fechado, que a gente acredita ser coerente, ser unívoco, e a gente não percebe o quanto a gente está só reproduzindo, o quanto a gente está sendo instrumentalizado. Me parece que a literatura ela proporciona esse empréstimo de sensibilidade para que a gente perceba que existem várias morais por trás ali da narrativa jurídica. Mas a gente também tem que convir que, como o professor Agostinho Ramalho, tomando de empréstimo aqui a sua referência a ele diz o seguinte, que as obras
literárias que são muito boas, não obras de marketing, não obras só para ser autoajuda, mas obras de qualidade, elas trazem em si o seguinte questionamento. Uma obra de arte diz mais sobre si do que sobre ela mesma. Então, às vezes, a gente não está ainda com a sensibilidade, com a maturidade para entender. E aí eu lhe coloco essa pergunta. Quais obras foram fundamentais para lidar essa mudança dessa sensibilidade, para desenvolver essa consciência crítica? E quais o senhor, quando leu, não, ainda não está no momento, essa obra ainda não me escolheu, ainda está muito árida, eu ainda não consigo entrar no ritmo, entrar na sintonia dela. Então, eu queria que o senhor desse essa experiência pessoal desse processo, né, que não deixa de ter uma característica psicanalítica de agonia e gozo, né? A gente vai lá, não estou gostando, mas chega um momento em que ela me tomou e agora eu incorporei, né, o que eu aprendi. Então, a gente lida muito com essa relação de libido, né, da morte e da vida, quando a gente se depara com essas reflexões da literatura de qualidade. Então, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente essas experiências. Olha, esse processo de escolha ele vai surgindo naturalmente. Mas, por exemplo, eu me condeno demais. Lá em casa tínhamos 2 estantes de livro. Não sei como me apareceu essa ideia de me autocensurar. Eu dizer, isso aqui ainda não é da minha. Então, eu perdi de ler muitos livros por essa autocensura. Então, hoje eu vejo que não deve se forçar ao máximo logo precocemente, porque hoje, principalmente, os meninos estão super inteligentes e a leitura, por exemplo, do best-seller é uma perda de tempo muito grande para quem está começando. Mas é tentador, porque é uma leitura gostosa, às vezes, que prende a gente logo no começo. Eles botam, inclusive, na capa já aquele casal bem, às vezes, até em posição erótica, tudo para atrair os leitores e a pessoa cai naquilo. Então, hoje, um livro bom é aquele que, quando a gente termina, a gente diz, por que eu não escrevi um livro deste, gente? Às vezes, um livro tão assim, que não tem tanta profundidade. Pô, como eu não tenho ideia de escrever um livro desse? Ou então, que tem que ter a releitura. E existem livros que você lê por opção, por aquela tendência natural, é atraído pelo tema. Existem livros que você precisa ler, mesmo que seja na marra. Você precisa ler, por exemplo, Os Sertões, é indigesto demais a primeira parte dos Sertões. Mas você tem que vencer para chegar na segunda, que é fantástico. E tem vários desses que são livros obrigatórios de ler. Por exemplo, eu tenho um dos grandes inimigos meu na literatura, o autor de Ulisses, oh, meu Deus, deu um branco agora. O autor do grande Ulisses e... James Joyce, né? Não é James Joyce? James Joyce. James Joyce é meu inimigo. Por que ele é meu inimigo? Porque eu li 2 vezes, eu abandonei a leitura de Ulisses. Eu não estava entendendo nada. Aí eu disse, mas eu tenho que ler esse livro. Todo mundo disse que é um dos melhores livros da literatura. Eu tenho que ler. Desembargador, se me permite aqui uma parte. O senhor sabe que se considera o Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, como o James Joyce brasileiro. O Guimarães, sabia? Então, porque eles inventam um vocabulário. Então, daí a dificuldade. A gente se perde no oceano de significantes. Depois a gente não sabe nem do que ele está falando, mas é uma aventura. Uma biografia de 900 páginas do James Joyce. Li, aí que eu fiquei mais com raiva dele, porque o irmão dele era tão competente quanto ele e ajudava muito. Li mais outros 2 livros, como entender James Joyce, como entender... Aí voltei aí eu fui até o fim do Ulisses. Mas ainda assim não simpatizei. Não. De vez em quando eu vejo um escritor que nas entrevistas ele dizia, olha, essa história de James Joyce não me pega. Não leio, não gosto. Eu tenho que se dizer que o homem está nu. Mas, para vocês terem ideia de quanto esse homem influenciou na literatura, que se celebra o 16 de junho, que é o Day
não sei como é o nome do dia, que tem um dia universal. Aqueles fanáticos celebram o dia 16 de junho. Uma vez quando eu fui em Nova York, estava em 16 de junho, e eu vi os jornais tudo marcando essas coisas para comemorar o 16 de junho. Ali na Islândia, na Inglaterra, é uma loucura o 16 de junho para comemorar. Então, é um fanatismo doido. Então, por exemplo, aí voltando à sua pergunta, que eu já estou fugindo. Então, a gente vai, por exemplo, um dos livros que mais me marcou na minha formação foi o livro de As Forças Morais de José Renieros, um argentino. Eu tinha 20 anos, 22, mas é um livro, por exemplo, ele se adaptou à minha tendência meio rebelde, né? Ideologicamente. Aí, por exemplo, lá você encontra frases como juventude ser rebeldia, servidão precoce. Você fica doido quando lê uma frase dessa. Aí é desse estilo de formação de forças morais que a gente quer. É uma leitura de um tema forte, mas que a gente ficava fanático para ler por causa dessas provocações que ele fazia. E aí veio em matéria de sensibilidade social, a Cabana do Pai Tomás me sensibilizou demais aquele livro. A gente quer dizer, ali já me formou aquela ideia do lado pejorativo da escravidão. A gente entra hoje, ninguém mais consegue cativar um aluno, a não ser no colégio mesmo, um jovem a ler Zé de Alencar, a ler aqueles clássicos da literatura. Muito difícil hoje pegar um jovem para ler isso. Mas são todos indispensáveis. A formação crítica que Jorge Amado dá, é impressionante aquilo. E assim vai numa escala que a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando. Então, o que acontece hoje? Eu li um pensador francês há muito tempo que ele dizia assim: olha, não temos mais tempo de ler os bons livros. Você tem que ler só os melhores. Que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou com um monte de livros bons, mas eu estou escolhendo só lendo os melhores. Porque por causa isso não é para essa fórmula não é para os jovens. É quem já está um pouquinho adiantado, mais na frente, que já sabe que tem que ser objetivo naquilo que pretende fazer. Se você não traçar essa objetividade, você se perde, porque são tantos títulos. Eu, como um bibliomaníaco que vivo atualizado com todos os lançamentos, são tantos títulos que a gente fica doido para ler, mas que fogem do nosso traçado, que a gente tem que renunciar com certa tristeza de ver. E, às vezes, por exemplo, agora eu estou lendo uma biografia de Dostoiévski de 1.100 páginas. É preciso persistência para ir até o fim. Mas tem que ser, se o objetivo está traçado, tem que se ir até o fim. E minhas preferências estão hoje em Joseph Conrad, fantástico, Italo Calvino, também, o Kafka, o Dostoiévski, os principais, e se concentra aí nos 20. Mas, de vez em quando, eu furo uma fila de um local, de outros, por exemplo, esse do Tenório. Tive um tempo, antes da pandemia, eu estava fez um mergulho na literatura distópica. Estava muito influenciado pela literatura distópica. Quando veio a pandemia, a pandemia foi uma distopia que nos deixou assim assustado. Eu vi que quanto foi importante a leitura do conto da Aya para a minha compreensão e da peste de Camus, para entender a pandemia. Então, veja bem, a leitura da peste de Camus para esta pandemia foi uma coisa fantástica, porque você já sabia, já tinha uma ideia do enfrentamento, digamos assim, literário da pandemia. Eu vou falar agora de Michael Collins, que já estamos passando do nosso tempo. Este livro do Michael Collins,
o autor dele, eu tenho a liberdade de pronunciar errado, porque não sou obrigado a saber alemão, é Heinrich von Klein. O Michael Collins é uma novela. Então, o que é importante desse livro? Em síntese da história, um comerciante faz uma viagem para uma cidade lá na Alemanha, século XVI, isso aqui. Leva os cavalos, na hora de passar o rio, ele diz, não pode ir com os cavalos. Então, ele deixa na fazenda de um barão. Não, aqui nós temos o ajudante lá, o empregado, pode deixar seus cavalos aqui. Quando os cavalos gordos, muito bem tratados, quando ele volta, os cavalos estão irreconhecíveis, de magros, de velhos. Porque o dono da terra ficou utilizando os cavalos exageradamente. E ele foi cobrar, disse que não queria receber aqueles cavalos, ele queria receber o dele, os 2 cavalos que ele deixou ali. Isso desencadeou-se um processo dele. Ele resolveu fazer uma carta para a autoridade judiciária da região, que era principado, né? Não tinha juiz, não se falava em juiz, reclamando que ele queria o cavalo dele. Aí desencadeou-se um processo, à maneira daquela época, vamos dizer, processo judicial, e que ele acabou perdendo a questão. Depois de muita luta, ele perdeu, recorreu para a autoridade mais alta, também perdeu, aí resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Ele queria, aquele barão tinha que dar os cavalos do jeito que ele deixou lá, tinha que ser igualzinho que ele deixou lá. Aí ele arregimenta vários camponeses e sai praticando justiça, tocando fogo nas propriedades, e foi logo lá no castelo do barão, tocou fogo e ficou fazendo essas atividades criminosas para pressionar as autoridades. Preso, depois ele acaba sendo condenado à morte, mesmo no último caso, já no momento de chegar à sua execução, ele recebe os cavalos, como ele queria. Então, ele se sente satisfeito, mas já estava condenado à morte, não tinha mais o que fazer. Então, qual é a lição que essa atitude desse homem faz? Que nós, juízes, nos deparamos muito com isso. É a opção da vingança, do direito da vingança, que ele traz aqui. Aqui é uma expressão dessa história que deveria ser mais bem contada, que eu estou fazendo o resumo do resumo. Ele é o exemplo mais claro daquela expressão: faça-se a justiça, ainda que pereça o mundo. Eu quero a minha justiça. Então, nós juízes, por exemplo, de família, que fui juiz 20 anos, tinha muitas mulheres que queriam que a gente punisse os maridos. Ali ela procurava os seus direitos, mas queria a vingança. E vice-versa, às vezes, também, do marido com mulher. Queria vingança. Quando se tirou a culpa da execução da separação judicial, foi uma revolta muito grande para o marido dar alimentos para aquela mulher que tinha traído ele. Na hora de dar um leite para ela na hora da separação. Ele queria que fosse punida. Então, o juiz teria que ser o objeto, o autor daquela vingança que estava nela. É uma sentença vingatória que ela queria. Então, é esse caso aqui do Michael Collins. O François Hauss, naquela obra dele, Contar a Lei, ele chama essas pessoas de loucos por direito. Tem outras obras que tratam também desse mesmo fato, assim, dessa expressão, loucos por direito. Eu tive um caso aqui do inventário, que o sujeito, já uma família aqui muito conhecida, o sujeito já mais de 40 anos, resolve entrar com a investigação de paternidade. O pai deixou muito uma fortuna
E a única testemunha dele era a mãe dele, que dizia: não sei como, até hoje eu me admiro, que os irmãos se submeteram ao DNA. E confirmou, eles já pressentiam, porque parece mesmo com os irmãos. Mas aí se submeteram ao DNA e confirmou a paternidade. Esse rapaz, ele não saía do computador até de madrugada, acompanhando tudo, denunciou vários juízes, porque não tinha que fazer como ele queria. Ele queria que o retro da atividade, porque tinha muitas casas alugadas, que ele recebesse todos os centavos, ele dizia, todos os centavos daquele momento que se reconheceu o direito dele. Tudo, doutor, não vou dispensar nada. Quer dizer, ele, se fosse ser julgado aquela ação sem o DNA, ele tinha muita chance de perder, porque só tinha a declaração da mãe. Ninguém mais sabia, ela mesma era um caso secretíssimo. Secretíssimo o romance deles. O autor não, o namorado casado, né? Então era uma coisa muito secreta, ninguém sabia, nem a vizinhança. Ela tinha tudo para perder a ação. Ele ganha essa ação, os irmãos dão várias coisas para ele, mas ele não quer só aquilo, ele quer todos os milímetros. Então, esse aqui, o François Austin chama Loucos por Direito, que é esse caso aqui do Michael Collins, porque ele não ficou transtornado e quer aquela vingança, quer usar o direito como vingança, a justiça de uma própria. Isso hoje, senhores, o caso que está se popularizando, os linchamentos estão se propagando muito grande na mentalidade, esse sentimento de vingança, do sangue na canela, como se diz, do povo, e fazer justiça pela própria mãos, que é a animalização brutal do homem, está se banalizando hoje. Quase todo mês se vê notícia desses linchamentos. Então, concluindo, que nós já estamos com o tempo muito adiantado, qual é a mensagem final que eu deixo aqui? Nós abordamos um tema vastíssimo, uma pincelada genérica. Então, futuramente, esperamos que tragam-se aqui, por exemplo, uma obra para analisar aquela obra. Agora era bom que os participantes já tomassem conhecimento dela com antecipação e aprofundar fazer sempre essa correlação do lado, digamos assim, literário, com a junção, com a imbricação com o direito, para extrair conclusões. O que, por exemplo, numa hora dessa aqui, do von Clyde, você tira essa conclusão do juiz. O que o juiz tira uma conclusão lendo isso aqui? Que ele não pode servir de instrumento de vingança de muitas partes que ele procuram. O que ele tira da conclusão de uma leitura como essa aqui, do Jefferson Tenório, Avesso da Pele? Que ele tem que ter tem que ver as diversidades de cor com respeito, para não ferir a dignidade do outro que está à sua frente. E assim, vários tipos de obras deixam essa mensagem, que essa mensagem justamente que é o lado positivo, aquela que abre a nossa mente, traz a nossa mente transitiva, sempre em busca de um objeto a mais, né? Para se mergulhar, para se questionar, para se pensar, parar para pensar, e assim por diante. Esse é um assunto que a gente passaria a noite toda falando. Então, senhores, eu agradeço o convite que me foi feito pelo Alice e pelo Francisco, agradeço a presença de todos, já estou me antecipando, esse é o dono da festa. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram, né? Desembargador, a gente que lhe agradece, penhoradamente, em nome da Associação dos Magistrados do Maranhão. O senhor também nos brindou aqui com uma obra. Eu acho que já poderia ser até objeto de um encontro, futuramente. E aí eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente Olídice,
Eu só informo que, de fato, nós já temos a escolha da primeira obra aqui para o nosso clube. Não vai ser Dostoiévski, desembargador, vai ser Tolstói, tá? Aqui a indicação do nosso amigo Antônio Clementino. De fato, ela tem uma relevância, tem uma aderência aqui com o nosso clube, com o momento. A Morte de Ivan Ilitch. É curto, Já são só fiz até 80 uma páginas. palestra na Escola de Magistratura sobre isso. A morte de Ivan Pronto, Ilitch. então já está até feito o convite, para o senhor aqui facilitar. A ideia é que seja uma Eu vou ficar quinta-feira. só como ouvinte. Tá certo. Ela é bem pertinente para a magistratura, muito pertinente. Isso, e é rápida a leitura. A ideia é que nosso primeiro encontro seja dia 17 de junho, é uma quinta-feira, às 19 horas. A AMA vai divulgar, né, apropriadamente nos grupos de WhatsApp e Telegram. E o nosso presidente, Olides, disse que tem orçamento, ele vai fazer o sorteio de 3 exemplares. E também, Olides, o exemplar que nós carinhosamente recebemos aqui do presidente Lorival, o livro O Tormento de Santiago, bem gostoso também, aqui, enciclopédico, mais rápido, de rápida leitura. Então, eu agradeço aqui ao presidente. Você tem o endereço do Clementino para você mandar? Eu quero mandar um livro desse para ele passar o Naline, porque o Naline vai se interessar por esse livro aí, O Tormento de Santiago. A gente vai lhe passar. Eu posso passar o endereço do doutor Naline para o senhor. Ah, ótimo. Eu tinha até pouco tempo, mas não tem mais. Certo. Desembargador, eu registro aqui a presença do nosso corregedor, desembargador Paulo Velten, também um bibliófilo. Adoro a Malai, muito obrigado pela presença dele. E também o do nosso diretor cultural da Associação dos Magistrados, o doutor Tiago Brandão, lá do Piauí, também está aqui nos prestigiando. Tá. E eu devolvo a palavra aqui para o nosso presidente da associação. Uma satisfação, doutor Olides, com a palavra. Meu amigo Francisco Júnior, desembargador Lorival, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Velten, meu amigo Tiago, colegas de associação. Eu queria falar da minha felicidade com esse Clube do Livro, que é um projeto que a gente já vinha desenvolvendo há algum tempo, né? E eu lembro que, eu acho que foi no início desse ano, ou final do ano passado, que saiu uma publicação no site do Tribunal de Justiça, em que o desembargador Lorival ele fazia a recomendação de vários livros que o desembargador Lorival estava lendo naquele momento. E aí eu liguei para Ferdinando e disse: Ferdinando, olha, mas que coisa maravilhosa. Nós temos um presidente que é um acadêmico, um intelectual, um imortal. A gente não pode perder esse tipo de oportunidade. Então, quando a gente pensou nessa abertura, não havia pessoa melhor para a gente iniciar com o senhor desembargador Lorival. E assim, eu lhe digo, além da minha felicidade, ouvi-lo falar sobre literatura é comovente, assim, nos toca muito pela sua intimidade com a literatura, porque o senhor torna esse momento aqui um momento muito leve, um momento em que a gente percebe que a gente pode crescer muito, amadurecer, encontrar muitas respostas para a nossa vida, para o nosso dia a dia e também para o nosso trabalho jurisdicional. Então, desembargador, muito obrigado pelo momento, muito obrigado pela sua generosidade de dividir tanto conhecimento conosco, né? Eu queria agradecer a todos. E eu estou tão feliz com esse evento que eu queria dizer aos colegas que a gente ia sortear 3 livros, agora eu vou sortear 5. Vamos sortear 5. Vamos sortear 5, tá? Então, e uma outra coisa também, alguém disse agora há pouco que a gente ia fazer o próximo Clube do Livro com um cafezinho. Não sei se vai ser, talvez a gente até evolua aí para, quem sabe, uma taça de vinho tinto. Vai ser ótimo. Aí melhorou. Melhorou, né? Já aproveita e faz uma degustação também, porque o momento ficou muito agradável, ficou muito gostoso. Então, eu vou fazer aqui o sorteio dos 5 livros, tá? A gente vai sortear 5 livros, e tem um livro do desembargador Lorival ainda, não é isso, Chico? Aqui, Eu vou sortear aqui, então, os 5 livros, tá? Olha, eu contabilizei aqui Nivana Kalina, desembargador Velten, o Ailton, a Maria do Socorro, Fábio Gondinho, o Ângelo, Douglas, Adriano, Maria José França, Carlos Eduardo, Ferdinando, Anderson Sobral, Aurimar, Marcela Daina, Genô, Tadeu, Lavínia, Laís, Andréia e Sara. Estão todos... Está faltando alguém?
Faltou alguém aqui? Eu esqueci de falar o nome de alguém. Então, muito bem. Eu vou fazer, eu tenho um aplicativo, tá? Eu vou fazer o sorteio aqui online, tá? Então, vamos lá, são 5 obras. Sortear nomes. Vamos lá, os nomes sorteados foram Fábio Godinho, Ângelo, Ailton, Laís e Nivana. Parabéns. Tá? Então, mais uma vez, Nivana... Opa. Peraí, falei errado. Fábio Godinho, Ângelo, Ailton, Laís e Nivana. Tá? E agora vamos sortear aqui o livro do desembargador. Aqui agora é somente um. Eu vou retirar a Nivana, o Fábio Godinho, o Ângelo. Pode dar uma zebra, é bom você retirar Ferdinando. Não, que isso. Ângelo, Ailton. Meu presidente, eu acho que o desembargador Oi. Paulo Velten também, ele entrou no sorteio? Entrou. Ah, tá certo. Claro que entrou. E Ailton, né? Ailton também ganhou agora no primeiro. Então, vamos aqui para o segundo sorteio. A obra do desembargador Lorival. Adriano. Foi o colega Adriano, né? No segundo sorteio, tá? A obra do desembargador Lorival. E eu acho que é isso. Colegas, muito obrigado. Boa noite. Nós temos agora Boa noite. Nós temos também, por falar em livro, nós temos o lançamento do livro do desembargador Velten. Tá ótimo. Você vai me representar lá. É agora 19, 19 desembargador. Está começando, né? Começando. Hoje vai ser só uma conferência daqueles que vão falar na noite, né? O livro, na verdade, é uma obra coletiva em homenagem ao professor Renan Lotufo, né? Ele que foi um grande catedrático do direito privado da PUC de São Paulo, morreu no ano passado, vítima da Covid, mais uma vítima da Covid. E aí o pessoal da PUC, os ex-alunos, eu fui orientando dele ainda no mestrado, prestaram essa homenagem para ele, né? Eles estão organizando essa apresentação para divulgação da obra, né? Através de temas. Então, hoje falam lá os 5 palestrantes que vão tratar do tema direitos fundamentais. Daqui a 2 semanas, parece, que é quando eu vou falar, acho que é dia 17, vai ser sobre responsabilidade civil. Então, parece que são 8 temas diferentes, né? Até o mês que vem vai ter uma sequência aí de pessoas falando sobre a obra dele. A obra está disponível. Ela está aqui, eu até mandei, não foi, Olides? Mandou. O professor Renan Lotufo, ele trabalhou junto com o professor Agostinho Alvim, que foi o relator do livro de obrigações da parte especial do Código Civil. Então, assim, tem uma vida toda dedicada ao direito, não só à academia, mas à magistratura também, né? Ele era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. É isso, turma. Boa noite para todos. Gostei muito aí do evento, viu, Olídice, Francisco Reis Júnior, muito bacana. Aprendemos muito aqui com o nosso imortal. Ele é um imortal que já foi vacinado e agora alcançou, de fato, a imortalidade. Pela vacina. 1000 anos. Maravilha. Estou vendo aqui vários colegas queridos, Marcela, Nirvana, Ailton Lima, maravilha. Maria José, França, maravilha. Um abraço no coração de todas e de todos. Francisco Júnior, parabéns, muito obrigado. Excelente evento. Valeu, queridos. Joia. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Cuidem da saúde. Valeu.